Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria hoje de ter um bate-papo com vocês com relação a um assunto bastante interessante, principalmente para você que tem objetivos e sonhos e que está encontrando certa dificuldade para alcançá-los e não entende muitas vezes o porquê de tanta dificuldade. E aí, hoje o tema vai ser abordado com a intenção de tentar colocar uma luz para que você, além de conhecer os motivos, saber quais os caminhos você deve trilhar para alcançar, né, e atingir esses objetivos que você sente tanto ou tanta dificuldade, né, em alcançar. Então, isso aqui é um bate-papo informal, sem jargão técnico, como eu costumo dizer, sem muito blá 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 e muito mimimi, indo direto ao assunto e usando exemplos bastante populares, né? Então puxa a cadeira, sente, aproveite essa jornada e vamos iniciar o nosso bate-papo. Estão todos sentados, todos acomodados, todos preparados para a jornada? Ok, vamos começar. Mas antes disso, eu gostaria de dar um aviso a vocês. Todo conhecimento que aqui for passado, toda técnica, toda condição que a gente conversar, é para que você faça o bom uso para aplicar na sua vida. Porque divinamente não temos o direito de interferir ou modificar a jornada de nenhuma outra pessoa, a menos que ela nos peça ajuda. E mesmo assim não devemos ter o controle da vida do outro. Por isso que muitas vezes as coisas também não acontecem para você, porque você fica tentando controlar a vida alheia, né? E esquece da sua vida. Ok? Perfeito? Aviso dado? Podemos dar continuidade no nosso bate-papo? E aí, dito tudo isso, dado todos os avisos, a gente vai começar o nosso bate-papo de reprogramação mental. Porém, antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala mental, a gente precisa entender que a nossa mente tem dois setores. Um setor chamado subconsciente e um setor chamado consciente ou consciência, ok? O subconsciente é a parte mais profunda e o consciente é a parte mais externa, tá bom? O que acontece? A gente precisa primeiro entender como trabalha os dois e como formatar uma ponte e acessar o subconsciente. Porque o subconsciente é a chave de tudo e a chave por que a gente às vezes não consegue realizar os nossos anseios e desejos. Por quê? O anseio e o desejo estão na parte do consciente, estão na nossa consciência. É ali que nasce os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas aspirações, porque é a parte que está mais ligado a tudo que está no nosso exterior. Deu para entender? Então tudo que nós queremos está no nosso consciente, é ele quem manifesta essa vontade e esse desejo. E às vezes a gente não alcança. Às vezes a gente tenta, a gente, por mais que às vezes foquemos, a gente não consegue realizar, né, as coisas que a gente quer. E quando eu digo coisas, pode ser trabalho, um trabalho melhor, pode ser um amor, pode ser uma viagem, pode ser a própria prosperidade, a riqueza, porque tudo isso está abundante no universo. Tudo isso está disponível. Poxa, mas se está disponível, por que eu não pego? Porque eu não alcanço, eu tenho vontade. E aí, eu digo para vocês, a chave está no subconsciente. Porque o subconsciente é como se fosse um computador, tá bom? Que está com todas as nossas experiências, com todas as nossas vivências, com tudo que a gente experienciou nessa vida e talvez até em vidas passadas. Eu não vou nem entrar muito nessa questão para que não fique
criando polêmica, mas no meu ponto de vista, o subconsciente carrega experiências passadas, assim como carrega experiências de todo o universo, de todas as pessoas, de todas as situações e condições. Está tudo ali dentro do nosso subconsciente. Como ele é um computador, ele teve lá no nosso nascimento, e isso tem até uma explicação por quê, um antivírus desligado ou firewall desligado. Se você entende um pouquinho de tecnologia, você vai saber o que eu estou dizendo, que são barreiras para impedir com que coisas ruins aconteçam, né, com o computador. Então a gente tem duas barreiras. O primeiro é o antivírus e o segundo é um firewall que muitas vezes a gente até desativa no próprio computador para facilitar um pouco mais a vida. Começou a entender agora? Eu vou entrar mais profundamente nesse assunto usando essa exemplificação. O nosso subconsciente, quando a gente nasce, ele tem essas barreiras desligadas, porque a gente precisa iniciar um projeto de entendimento, de evolução, de aprendizado. Você imagina quando a gente nasce, né, até o momento em que a gente se dá conta da existência. Eu comecei a ter consciência de mim lá para uns 4 anos de idade, mais ou menos, porque aos 5 e meio, eu já comecei a ir para o prézinho. E eu já tinha consciência de mim, da minha existência. E eu já tinha algumas experiências. Então eu acredito que eu, fazendo uma autoanálise, até para usar de exemplo, comecei a entender da minha existência lá por uns 3 anos e meio para 4. Porque eu tenho lembranças, inclusive, de fotos e de lugares nesse período de vida. Então imaginemos que para chegar ali do 0 aos 3, 4, 5 anos de idade, se eu tivesse um filtro ou uma barreira que impedisse das coisas negativas de ocorrerem comigo, a minha evolução ficaria limitada, ficaria restrita. Ó, tira isso daqui do Cláudio, isso aqui não, apaga, desliga. Ó, isso aqui não foi bacana, desliga. E isso não acontece. Por quê? Porque para que haja o entendimento, a evolução do mental, vamos assim chamar, esses filtros não existem. Eles são desligados. Então a gente vivencia experiências ruins como experiências boas. Por isso, quando o neném começa a caminhar, se ele toma um tombo ou se machuca, durante um período ele fica receoso, porque ele teve uma experiência negativa, não é verdade? Se ele se engasgou, ele vai deixar um tempo de comer, porque ele vai ficar receoso daquela situação ruim voltar a acontecer com ele. Então não existe filtro para que o humano ali em questão possa experienciar, possa vivenciar. Ele pode e vai, né, aprender tanto com as coisas boas, tanto com as coisas negativas. Por isso que a gente aprende a andar, porque a gente caiu. E aí a gente insistiu. E aí a gente evoluiu e passou a caminhar. Não é verdade? Então, assim, começou a fazer um pouco mais de sentido para vocês o bate-papo nesse momento? E aí o que acontece? Como não existe filtros, a gente começa a sofrer traumas, onde a gente começa a absorver dos nossos avós, para quem teve, dos nossos pais, dos nossos tios, crenças limitantes. Todos nós temos. Alguns menos, outros mais, alguns já até superaram essa questão dos traumas.
trauma de queda, de abandono, de situações negativas, tudo isso vai ficando registrado no subconsciente, tá? Como que isso acontece? Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu vou citar um exemplo bastante interessante para vocês com relação a isso. E aí eu vou citar um exemplo de algo que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos por volta de uns 5, 6 anos de idade. Eu residia no litoral do estado de São Paulo, na cidade de Santos. Eu nasci na capital e fui criado até uma certa idade da infância na cidade de Santos. E todo mundo ia para a praia, né? Criançada, e eu também não era diferente, adorava ir para a praia. E numa brincadeira lá no mar, lá dentro da água, tentando pegar jacarezinho na onda, né? Eu acabei me embolando na onda e fiquei rodando dentro da água. Nesse momento aconteceu um fator, para mim, inusitado, né? Eu vi um filme passar na minha frente, assim, da minha vida todinha, né? Até aquele momento de existência. Isso, na verdade, nada mais foi do que o subconsciente liberando toda a minha existência até o momento para ver se ali continha alguma solução para que me tirasse daquela situação. Por isso, muitas pessoas, quando se encontram numa situação de perigo, né, passam por esse processo. E aí, quanto mais idade a gente tem, maior vai ser esse filme, porque são mais experiências. E aí a gente precisa entender que o subconsciente, ele detém tudo lá dentro, muito bem guardado, por mais que muitas vezes a gente nem se recorde. Tem gente que só vai se recordar de períodos da vida a partir dos 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade. Não tem consciência, né, de experiências mais antigas, tá ok? Então a chave de tudo é justamente o subconsciente, que detém ali todas as experiências, todos os traumas, todas as situações, e ele é a chave do sucesso. Sim, por incrível que pareça, ele é a chave do sucesso. Porque a gente precisa aprender a desbloquear esses sentimentos, essas experiências negativas, esses traumas limitantes que nos são colocadas durante a nossa infância pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós, por palavras que nos bloquearam. Então, muitas vezes, a nossa consciência quer uma coisa, mas o nosso subconsciente não permite, por conta dessas experiências, por conta dessas situações. As coisas que a gente consegue alcançar com mais facilidade são as coisas que a gente mais acredita, mais tem fé, acredita, tem fé, e aí as coisas se realizam. Por quê? Porque não existe um bloqueio no subconsciente com relação a essa situação. Então a gente precisa usar de técnicas de autoafirmação, de alta recuperação de vibrações, para que a gente comece a mandar um recado conscientemente para o nosso subconsciente de que nós queremos aquilo, que ele precisa aceitar aquilo e que aquilo é bom para a gente. Então existe todo um exercício, existe toda uma técnica e todo um entendimento para que a gente compreenda que tudo que nós queremos realizar e que estamos encontrando dificuldades ou obstáculos, existe uma causa, existe uma programação inserida lá dentro do nosso subconsciente, impedindo com que isso se torne a nossa realidade. A nossa realidade somos nós que fazemos, mas para isso precisamos ter o controle do subconsciente. E para ter o controle,
há necessidade de termos o conhecimento e a sabedoria de como ele funciona. Aí a gente vai entender muitas coisas. Acredito que muitos de vocês já estão se sentindo assim: uau, é isso, verdade. Olha, quando eu era criança, a minha mãe ou meu pai, não importa quem, chegava para mim e falava assim: você não vai ser nada quando crescer se não estudar, você não vai conseguir dinheiro se não trabalhar muito, você não vai chegar a lugar nenhum sendo burro. Se você não estudar isso, se você não fizer aquilo. Então a gente recebeu uma série de traumas, de crenças limitantes, de situações que foram entrando lá dentro do nosso subconsciente. E por mais que a gente queira hoje, nós temos esse bloqueio. Nós queremos, espiritualmente queremos, mentalmente, conscientemente queremos e desejamos. A gente só consegue realizar e alcançar os nossos objetivos quando tudo está alinhado, desde o subconsciente com o consciente, com a nossa força de vontade, com a nossa integridade, com a nossa moral, ética, espiritual e o universo entregando tudo isso para a gente de uma forma completamente alinhada. Então, existe um alinhamento que precisa ser feito. Existe uma liberação que precisa ser feita. Algumas pessoas entendem e sabem que tem essas travas, que tem essas situações incutidas lá dentro. Quando eu converso com uma pessoa que estou atendendo, que eu estou cuidando, a gente conversa muito sobre isso. E elas sabem que tem crenças limitantes. Ora, e aí a maioria me pergunta como que a gente resolve isso? Como que a gente consegue destravar? Existe na terapia holística vários tratamentos que cuidam, né, de amenizar esses efeitos, porém, você é o responsável por você. Você é quem tem que dar um basta definitivo nessas situações. O que o terapeuta promove são os alívios, é o entendimento, assim como eu estou fazendo nesse vídeo, entregando conhecimento, passando técnicas. Existe todo um tratamento holístico pronto e preparado para trazer a você facilidades de entendimento e de abertura da sua consciência para que você perceba aonde você tem que trabalhar. Porém, existe um outro fator. Nós estamos falando de subconsciente e de consciência. E tudo tem que estar alinhado com o quê? Com o nosso coração. Porque o coração é um órgão muito potente e ele não serve apenas para bombeamento de sangue. Ele tem uma vibração, tanto que quando o coração para, né, a primeira coisa que o pessoal vai lá é, tum, dá choque na gente. Esse choque é frequência, para fazer o coração voltar a bater. E enquanto o coração está batendo, ele está cumprindo a função de bombear sangue para todo o nosso corpo. Porém, ele é um órgão que trabalha numa frequência. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente precisa ter o nosso coração alinhado à nossa mente. Eu não posso agir apenas com o coração, eu tenho que agir com a mente. Ou eu tenho que ter um equilíbrio entre os dois. Na verdade, a questão toda é o equilíbrio, porque o coração é o centro das emoções. A emoção não começa aqui, ele começa aqui no coração. Quando você faz o bem a uma pessoa, quando você faz algo bom, né? Algo que te eleva, né? Se você para pensar, onde veio o primeiro sentimento disso? Veio aqui no coração. Você sente aquela alegria, aquela coisa que começa a crescer e vem e sobe. E aí você se liga espiritualmente, porque, né, o chakra coronário é o que está ligado, né, diretamente com a fonte criadora. O nosso frontal
com o nosso espiritual. E o nosso coração é o centro das emoções. E o nosso mental, né, é onde a gente tem o consciente ou a consciência, que é onde nasce e brota os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anseios. E o subconsciente, que está lá no fundinho, às vezes segurando e puxando tudo isso. Né? Não, 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 não. Mas, na verdade, são os nossos traumas, são as nossas experiências ruins, né? Que estão ali vibrando, vibrando, de novo a palavra, vibrando. Olha, não, não, porque olha, não, porque você, né, lá atrás ouviu que você não pode, que você não consegue, que você não alcança. Você para fazer isso tem que fazer aquilo. Você para ter muito dinheiro, você tem que ser muito inteligente. E aí às vezes você não se sente tão inteligente, porque também houve um certo momento em que pode ter ocorrido um bloqueio para que você não se sinta inteligente ou capaz. Tem pessoas que às vezes não levantam da cama, de tanta incapacidade que elas sentem. Como é que você vai realizar algo na vida? Como é que você vai alcançar com facilidade os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios? Você precisa ter esse alinhamento, né? O alinhamento do subconsciente com o consciente e o coração e com a sua parte espiritual. Então, vocês percebem que tudo que eu venho falando já nos vídeos anteriores remetem sempre a uma situação que a facilidade está aí. Tem pessoas que conquistam as coisas com muita facilidade e outras não conseguem com um esforço tremendo. É muito complicado, mas é assim que funciona. Qual técnica, Cláudio, afinal de contas, nós temos que tomar para que essas coisas comecem a fazer sentido, né? Comecem a acontecer, porque sentido talvez já esteja fazendo para você. Onde está o erro? Onde está a condição? É um erro de programação, é um erro de vibração. Seu coração vibrando, seu consciente vibrando numa situação, porém o subconsciente está naquela vibraçãozinha negativa. Começa a fazer sentido para você? Eu entendo a complexidade do assunto abordado e talvez demandaria, né, fosse necessário que a gente ficasse aqui muito mais tempo, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, para que a gente pudesse dissecar todo o assunto e poder passar todas as técnicas e abordar todos os quesitos e setores, né, e situações que são necessárias para que a gente possa, de fato, ter um entendimento maior, né, e mais amplo sobre o assunto. Mas o que a gente precisa entender é que tudo é vibração. Nosso coração vibra, tem uma frequência, né? É óbvio que, como todo o nosso corpo, todas as vibrações têm que estar no padrão alto, né? Então, o nosso coração, quando ele está vibrando positivamente, está num padrão alto, a gente transborda de alegria, a gente sente no coração aquela alegria, a gente sente, né, aquela satisfação da vida, não é verdade? E o nosso mental, lá na parte do consciente, né, é o que está observando e experienciando aquela maravilha daquela experiência, daquela situação boa, positiva, né, daquela condição de sensação boa. E o nosso subconsciente, né, é onde tudo está ali guardado, desde o nosso nascimento e até de vidas anteriores, conforme eu já expliquei aqui. Então, assim, tudo tem que estar vibrando positivamente, né, numa frequência quanto mais alta, melhor, para que a gente tenha esse alinhamento perfeito e consiga realizar os objetivos e os nossos sonhos e desejos, né? Até a própria prosperidade. Ai, como é que eu consigo a prosperidade? Todo mundo já viu, né? A prosperidade tem a técnica dela, é a autoafirmação, a cocriação. E por que algumas pessoas não conseguem?
e outras conseguem, justamente porque as que conseguem talvez não tenham tantas travas e situações negativas registradas no seu subconsciente, te segurando, te impedindo, né? Ou estando em vibrações inferiores ao seu desejo, né? Ao desejo que a consciência exteriorizou e quer que ocorra, né? Então a gente precisa fazer esse alinhamento. E como que a gente faz esse alinhamento? É pensamento positivo. Eu venho falando isso desde o primeiro vídeo até agora. Pensamento positivo. É não vibrar em coisas ruins. É não se autolimitar, porque eu não posso. Ah, eu quero, mas será que eu consigo? Quando você faz isso, você mesmo já está colocando um empecilho para que essa coisa se manifeste na sua vida, esse desejo, perdão, não é coisa, o desejo se manifeste na sua vida. Você acabou de falar um grande não lá dentro para você. Tem pessoas ainda que têm a condição de rejeitar o próprio merecimento. Quando uma coisa boa está acontecendo, ai, mas eu não mereço isso. Oh, não é bom? E você não merece? Por quê? Por que não aceitar aquilo que é bom e usar um termo negativo? Você está jogando uma frequência ruim negativa naquilo. Então você precisa entender que você vai realizar aquilo que você vibrar. Ok? Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que focar. Por isso que eu sempre estou falando. Em todos os vídeos anteriores eu sempre dou uma diquinha aqui, uma diquinha lá, e uma delas é sempre focar. Vamos focar na gente, deixa de focar no outro, vamos focar em nós. Vamos trazer, né, a condição de melhorarmos a nós antes de querer fazer qualquer coisa para o outro. Tem muitas pessoas que largam toda a sua vida para ir fazer algo para os outros. Como é que fica a tua vida se você é uma pessoa que só faz isso? Então a gente precisa entender que a vibração ela tem que ressoar idêntica no coração, no consciente e lá no subconsciente. Então a gente precisa fazer exercícios. Vai virar a chave rapidamente? Não. Não é rápido. Como ninguém entra numa academia e consegue músculo em uma semana, ou em um mês, ou em 2 meses. É uma tarefa diária, é um exercício, é uma academia. Autoafirmação é uma das técnicas, tá bom? A autoafirmação, né? Primeiro, identificar as crenças que estão te bloqueando, ou ter consciência delas. Porque quando você identifica, você já começa a enviar uma mensagem do consciente para o subconsciente: olha, não é isso não, cara, não é isso não. Não é isso não, sai dessa, sai dessa. Você mesmo tem que falar para você: sai dessa, sai dessa. Não, cara, você é capaz, você pode, você consegue, você é o cara, você é a mulher, você é ser divino. Você tem que falar para você isso todos os dias. Acordar de manhã, olhar no espelho e falar: eu sou o cara, eu sou uma mulher positiva. Eu sou, eu sou, eu sou. Cara, você consegue. Ei, você vai conseguir. Diga isso para você. Nós vamos conseguir. Você, o seu consciente, o seu corpo, seu coração, se alinhado com a consciência, você já tem 2 contra 1. Popularmente falando. Talvez isso nunca tenha sido dito, né, pelos entendidos, né, das situações mais profundas do que está sendo abordado aqui. Então, se você unir o seu coração com o seu mental, com a sua consciência,
você já tem 50% da situação já definida. Vamos correr atrás dos outros 50? É treinar os dois para que os dois trabalhem no subconsciente, proporcionando a ele o que? O entendimento que ele precisa se elevar, que ele precisa também acreditar que vocês dois, junto com ele, vão conseguir chegar muito mais longe. Então a técnica de vibração, de autoafirmação, identificar esses pensamentos negativos que te bloqueiam, as crenças limitantes, os traumas, tomar as rédeas do pensamento no momento em que as coisas começarem a não ficar tão bacanas. Quando você começar a pensar negativamente, você tem que puxar de novo, opa, esse não é o caminho. Então tem que estar focado, focada, tem que estar alinhado. Pensamento começou a. Opa, parou com o ar, vamos levantar a vibração. Ai, mas olha, eu lutei tanto, mas eu não estou conseguindo. Pronto. Vai ter que começar tudo de novo. Você deixou a vibração cair. Então você precisa praticar todos os dias. Primeiro, identifica as crenças e os traumas que causaram esses bloqueios. Identificar os pensamentos negativos, tudo que for negativo. Começa a mudar o padrão. Mentalmente, deixa a consciência e o coração te ajudar. Muda a direção. Identifica os pensamentos ruins ou negativos no momento em que eles começarem a brotar. Já segura ali, já, opa, não, sai fora, varre para fora. E alinhar. Alinhamento de mente, de corpo, de espírito. Através do quê? Pensamentos positivos, atitudes positivas, honra, gratidão. Outra coisa que eu venho falando, gratidão. Agradecer, entender, né, que as coisas boas só vão chegar se você agradecer as pequenas. Olha quantas coisas bacanas vocês podem realizar tendo o coração aliviado, vibração positiva, coração lá na consciência e no subconsciente. Começou a identificar, meu amigo, minha amiga, identificou um pensamento que está te diminuindo, foca em outra coisa. Pense, eleve seu pensamento, faça uma oração, faça um agradecimento, pense numa coisa boa que aconteceu com você. Será que na tua vida nunca aconteceu nada de bom? Foque nessa coisa. Deixe seu pensamento voltar lá naquele momento bom, lá naquela experiência boa. E aí você vai ver novamente a situação começar a se elevar, as vibrações, e aquela situação que a tua mente começou a querer negativar, regride, e aí você começa a subir novamente e se sentir bem com você mesma, com você mesmo. Então a gente precisa parar e ter uma autoanálise. As pessoas hoje estão mais preocupadas em ficar analisando as coisas e as outras pessoas. Eu estou tentando entregar uma coisa bacana, do meu jeito, do meu modo, da forma com que eu estou conseguindo, e uma máxima que aprendi recentemente, é melhor entregar algo mal feito do que não entregar nada. Não é verdade? Gostaria de ficar aqui batendo papo, explicando tudo isso para vocês com mais profundidade, com mais tempo. Mas eu percebo também que quando eu faço um vídeo de 40 minutos, 1 hora, as pessoas
não assistem, não absorvem todo o conteúdo. Então é melhor, né, eu usar o método de doses homeopáticas e até esperar a manifestação de vocês. Querem conversar mais a respeito? Gente, a plataforma está jogando cada vez mais para trás os meus vídeos porque ninguém comenta, porque ninguém dá um joinha, porque ninguém compartilha, porque ninguém se inscreve no canal. Por melhor que seja, né, o conteúdo, se você não fizer isso, o conteúdo vai sendo relegado lá para as profundezas. Muitas pessoas estão até reclamando que, olha, eu estou curtindo aqui, mas não está aparecendo. Vocês percebem que para a gente continuar, tem que haver a integração e a manifestação de vocês. Então, assim, querem conversar mais a respeito? Quanto mais pessoas, né? Olha, curtiu, gostou, compartilhou, deixa um comentário, quero saber mais, olha, eu quero entender mais, eu quero. Ou deixa dúvida. Eu já falei, eu vou fazer um vídeo, né? Para cada dúvida que tiver, ou pautar, né, num único vídeo, várias dúvidas com relação a esse assunto ou qualquer outro assunto que já foi abordado. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Fico à disposição de vocês. Senta o dedo aí compartilhando, curtindo, enfim, tá? Fico no aguardo. E que todos vocês fiquem bem também. É meu maior desejo e é o propósito desse canal. É auxiliá-los a outra coisa. Eu não cobro um centavo para fazer esse trabalho. E às vezes eu pago para poder fazer com que o conteúdo fique lá na frente. E mesmo assim estou tendo uma série de dificuldades, sabe? Então, assim, se você está curtindo, se você está gostando, compartilha. Faça a plataforma entender que o nosso bate-papo é importante para você. Porque senão esse canal não vai prosperar, não vai seguir adiante. Tá bom? Forte abraço e espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!